As tendas do exército de Israel tremulavam ao vento, enquanto os homens temerosos observavam o vale de Elá. Todos os dias, pela manhã e à tarde, uma figura imponente surgia do lado filisteu. Golias, o gigante de Gate, marchava até o centro do vale, desafiando o exército de Israel com palavras de zombaria e desprezo. Sua voz ecoava como trovão, enchendo o coração dos soldados israelitas de temor. Ninguém ousava enfrentá-lo. Dia após dia, o desafio era renovado, e o silêncio dos homens de Israel apenas confirmava sua incerteza. Nesse cenário tenso e desolador, Davi chegou ao acampamento. Ele era um jovem pastor que havia vindo trazer provisões para seus irmãos, conforme a ordem de seu pai. Ao completar sua tarefa, Davi ouviu pela primeira vez o desafio de Golias. Ele estava passando entre os soldados quando a voz estrondosa do gigante preencheu o ar, chamando Israel ao combate. As palavras de Golias eram carregadas de arrogância, desafiando não apenas o exército de Saul, mas também o próprio Deus de Israel. Davi parou, intrigado. O que ele viu à sua volta o surpreendeu. Homens que antes pareciam valentes agora estavam encolhidos, murmurando entre si. Alguns estavam visivelmente abatidos, enquanto outros evitavam sequer olhar na direção de Golias. O gigante não era apenas uma ameaça física. Ele havia se tornado um símbolo de medo e derrota. Com o coração cheio de zelo por Deus, Davi começou a fazer perguntas aos soldados. Ele queria entender por que nenhum homem se levantava para enfrentar aquele que desafiava o nome do Senhor. Ele ouvia atentamente as respostas e percebia que o medo havia paralisado o exército. Alguns mencionavam as recompensas prometidas pelo rei Saul àquele que derrotasse Golias. Riquezas, a mão de sua filha em casamento e isenção de impostos para a família do vencedor. Mas mesmo essas promessas não eram suficientes para encorajar os guerreiros a agir. À medida que Davi ouvia os relatos e refletia sobre a situação, algo crescia dentro dele. Uma profunda confiança em Deus. Ele sabia que a batalha não era apenas entre dois exércitos, mas entre a força humana e o poder de Deus. Davi lembrava-se de como Deus o havia ajudado no passado, protegendo-o de leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas. Ele compreendia que a mesma mão que o havia guardado nos campos estaria com ele ali, se fosse chamado para agir. Enquanto os soldados murmuravam sobre a impossibilidade de enfrentar Golias, Davi não conseguia esconder sua indignação. Ele via naquela situação uma oportunidade de demonstrar a grandeza de Deus. Apesar de sua juventude, ele não via a batalha como uma questão de força ou habilidade, mas como uma questão de fé e obediência. Para ele, Golias não era maior do que o Deus de Israel. Davi continuou a observar a situação, enquanto soldados e oficiais discutiam estratégias que nunca se concretizavam. Ele sentiu no coração que algo precisava ser feito. Seu zelo pelo nome de Deus o impulsionava a pensar além do medo que dominava o acampamento. Ele sabia que as palavras de Golias não podiam ficar sem resposta, pois eram um insulto direto ao Deus vivo. Com cada passo que dava entre os homens do exército, Davi sentia uma convicção mais forte de que Deus queria usar sua vida. Ele podia ouvir a voz do Senhor em seu coração, lembrando-o de que não era por força nem por poder humano que a vitória viria, mas pelo Espírito do Senhor. Essa certeza inflamava seu espírito e o encorajava a tomar uma decisão que mudaria a história de Israel. Ao final do dia, Davi tinha uma resolução firme. Ele não permitiria que o nome de Deus continuasse a ser desonrado. Ele sabia que seria criticado por sua juventude e falta de experiência militar, mas nada disso importava. Sua confiança estava em Deus e não em si mesmo. Ele decidiu que enfrentaria Golias não por causa de sua própria força, mas porque cria que Deus lutaria por Israel. Reflexão final. Crianças,
Davi era jovem e aparentemente frágil, mas sua confiança em Deus era inabalável. Ele nos ensina que a verdadeira coragem não vem de nós mesmos, mas de confiarmos em Deus. Quando enfrentamos desafios, devemos lembrar que Deus é maior do que qualquer dificuldade. Assim como Davi confiou no Senhor para enfrentar o gigante, podemos confiar que Deus nos dará força para vencer qualquer obstáculo. O que você pode fazer hoje para demonstrar sua fé e coragem? Lembre-se, Deus está sempre com você.